Festival de Roteiro. Vamos aqui voltar a falar da estrutura. Muitas pessoas falam que a vida é uma série de acasos interligados por eventos previsíveis, né? Só que o seu roteiro não pode ser assim. O seu roteiro tem que ter um significado, o seu roteiro tem que ter um propósito, o seu roteiro tem que ter uma direção. Então, esse é um embate, né? É um embate entre a arte e os que pensam que ela tem que refletir esse mundo randômico. Mas o que vai acontecer se você não respeitar essas leis, não essas leis, esses princípios da estrutura? O que vai acontecer é que o seu roteiro vai ser um porre. Não é? E o que é pior, ninguém vai falar para você que o seu roteiro é um porre, né? Porque todo mundo gosta de você, né? Nem a sua namorada, nem a sua esposa, nem seus pais, nem seus amigos, nem seus parentes, ninguém vai falar que isso é um porre, né? Todos vão dizer que não gostaram, falta isso, falta aquilo, realmente. Mas ninguém vai falar, jogar a verdade na sua cara. Esse é um da importância de você ter um professor, de você ter um mentor que te dirija, para poder te falar essas verdades duras, mas que são essenciais. E geralmente qual é o sintoma, né? Assim como na medicina, toda doença ela é precedida por sintomas, então, digamos assim, na, na ciência, o roteirismo também, você tem sintomas de uma leitura chata, uma leitura pedante, uma leitura que não agrada a ninguém. Justamente está aí você não respeitou a premissa do que eu disse anteriormente, de que toda história contada em imagens, sons, né? Essa história precisa de um conflito, porque sem conflito você não tem sem conflito você não tem história, porque você não tem drama, você não tem conflito. Sem conflito você não tem personagens. Sem personagem você não tem ação. Sem ação você não tem história. Sem história você não tem roteiro. Então, sem conflito você também não tem roteiro. Conflito é a base. E como você vai ter um conflito sem um personagem ativo, de certa forma, forte? Não forte física, conflito, seja ele externo ou interno. Isso vale, inclusive, para quem quer se aventurar no terreno de filmes de ação também. Precisa o personagem de conflito. Não é? Lembre-se, Duro de Matar, John McClane vive um conflito com a sua esposa antes de começar a ação propriamente dita no edifício Nakatomi, né? E isso lhe persegue durante todo o filme.
esse conflito com a sua esposa, qual ele está afastado. Isso torna o personagem mais vulnerável e mais interessante. Se você não tiver personagens assim, né, você vai acabar caindo num buraco negro. Eu estava vendo uma série israelense, né, o que precedeu Homeland. Tem a personagem que se chama Ratofim, Prisioneiros de Guerra. Você tem a personagem, tem uma personagem lá a irmã de um dos soldados que foram sequestrados, aparentemente sequestrados, na verdade ele virou muçulmano, mas ela não sabe. Ela, mas a primeira temporada toda, ela passa a primeira temporada toda chorando, cara. E, claro, se relacionando lá com assistente social, sei lá mais o que, visitando os outros famílias enlutadas. Mas é um porre, cara. Como é que tu tem um personagem desse que não faz nada, que não tem, cuja não tem motivação, que não tem nenhum querer, não tem nenhum, não almeja nada, não sei, externar aquela dor. Resumindo, na versão americana que deu origem a Homeland, os roteiristas, claro, cortaram esse personagem, óbvio. Fizeram muito bem para tornar a história mais dinâmica. Esses outros assuntos você tem. Por exemplo, essa série de sucesso também, Game of Thrones, morre todo mundo, né? Ninguém sabe quem pode morrer, todo episódio pode morrer alguém importante, mas eu fico pensando assim, acho muito difícil que eles matem, por exemplo, aquela personagem Calice, né? A rainha loira, né? Porque ela é um personagem muito interessante, ela tem e é cheia de conflitos, e ela quer porque quer ser a rainha de todos, ela tem uma motivação e passa por vários obstáculos e foi vendida como escrava, conseguiu, o marido morreu e ela foi abandonada ao léu, conseguiu um séquito, um exército, e ainda é a mãe dos dragões. Acho muito difícil essa personagem morrer, porque ela é uma personagem forte com um arco, né, de defesa para líder, né? Para rainha, muito forte, muito interessante. Assim como eu acho aquele outro Jon Snow, né? O bastardo da torre lá, que acho muito difícil ele morrer também. Esses são os dois personagens que eu acho que não. Porque são personagens que têm fortes, né? Personagens que. Cheios de conflito. O outro é um bastardo e parece que está sempre querendo provar que ele é um bastardo de coração de ouro. E realmente é a pessoa mais nobre, digamos assim, uma das mais nobres dessa série, que parece interminável. Mas enfim, você tem você tem que ter isso em mente. Porque vai escrever sobre alguém que não quer nada, simples porque você acha que a vida não acontece nada, então o seu roteiro também vai ser um grande nada dentro desse que não vai acrescentar droga nenhuma, né? Esse marasmo aí de blockbuster que a gente vive. Então até a próxima aula do curso virtual de roteiro. Até lá.